Deus abençoe a todos vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês aí nos seus lares, né? Que os anjos de Deus os abençoe e os ilumine, em nome do nosso Senhor. Tema de hoje, o sábado. O sábado e o homem. Tá? A humanidade toda guardando o sábado. Não haveria doenças, não haveriam discórdias, as pessoas seriam mais felizes, porque estariam guardando o dia do sábado, o dia de Deus, o dia do Senhor. Sábado Santo, assim diz a Bíblia, né? Porque hoje não guardamos o sábado. Esse mandamento foi dado pelos nossos pais, os judeus, lá no Antigo Testamento, uma época onde Deus reinava, era o único rei, era o único presidente, era o único profeta entre todos. Deus dá as suas leis, mas mais do que isso, o sábado é um presente de Deus nos dado na criação. Eu preciso orar contigo e pedir para que Deus abençoe e te ilumine, para que tu compreenda e entenda as verdades que vai ser dita hoje nesse programa. Em nome do Senhor Jesus, aqui estaremos agora em oração para interpretarmos o real sentido da palavra de Deus. Pai Santo, Papai Jesus, nos ilumine, Senhor, nos guarde, para que a gente entenda, Senhor, que a Tua bênção, ela está sobre nós. Quando guardamos os Teus mandamentos, principalmente o mandamento do sábado, Senhor. Esse dia que é de honra, onde o Senhor separou, lá no começo do mundo, para que nós pudéssemos descansar, Senhor, trazer paz para o nosso corpo. O sábado, o único dia da semana em que o Senhor chama de seu e separa para que seja uma bênção para todos os seres humanos aqui na terra. Senhor, nos ilumine para que a gente consiga receber essa mensagem, esse dia santo, como uma fé em nosso coração, para que a gente seja iluminado e seja capaz de entender os Teus desígnios. Sabemos que tudo que o Senhor colocou e preparou nos serve de alimento, alimento para o nosso corpo e para a nossa alma, alimentando o nosso espírito e nos deixando em conexão direta com o Senhor. Somos os galhos enxertados na árvore. Senhor, abençoa aqueles que me ouvem nesse momento, que os Teus anjos os ilumine, que os Teus anjos os guarde, Senhor, e ajude eles a compreender o real sentido da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Só ajeite a câmera lá, irmã Márcia, para mim um pouquinho lá, virando ela um pouquinho mais para cá, para que o Senhor ilumine e abençoe. Foi muito alto, irmã Márcia. Baixa um pouquinho e vire para cá. Gente, o programa ao vivo é assim mesmo, mas a gente... agora vire um pouquinho mais para cá. Isso, aí. Estou muito pro canto lá. Gente, o programa de hoje é o sábado. Porque esse mandamento foi dado por Deus. Porque hoje não é levado em consideração. Porque o dia do sábado, ele é um dia até complexo de se falar hoje. Vamos entender um pouco por que Deus colocou isso. Para que a gente comece a compreender e levar a sério as coisas. O sábado é uma bênção de Deus. Deus colocou já no começo do mundo, logo após ter criado todas as coisas, porque saberia, ou imaginava Deus, na sua sabedoria, que nós precisaríamos de descanso, nós precisaríamos ter um dia de repouso, um dia para nos livrar de toda a fadiga da semana, um dia que deixaríamos o nosso trabalho,
os nossos pensamentos de lado, Senhor. Um dia que poderíamos estar com o Senhor, buscar a Tua bênção e a Tua glória sobre nós. Jesus disse, Mateus capítulo 12, que Ele seria o Senhor do sábado, né? E o Senhor do sábado está sobre nós hoje. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ilumina, está sobre a gente, né? Então, no capítulo 12 do livro de Mateus, Jesus, em divergências com os fariseus, disse que Ele era o Senhor do sábado. Assim também disse naquele livro lá, que o sábado foi criado para o homem e não ao contrário, né, o homem para o sábado. Porque se estava entendendo muito errado naquela época qual seria o sentido do sábado. O sábado é um mandamento de amor e um mandamento para salvar vidas, mas na mão dos judeus estava sendo o contrário, estava sendo usado para a morte, pois entendiam que um doente não poderia ser socorrido no dia de sábado. Não é a mesma compreensão que nós temos hoje. Por isso Jesus veio a esse mundo para colocar as coisas no seu lugar, trazendo a Tua palavra santa, a Bíblia, as Escrituras, para que a gente tenha conhecimento hoje do que é o dia do Senhor, o dia de sábado. Mas infelizmente no mundo atual, hoje que vivemos, a própria igreja negligencia esse dia, até escondendo, tem na igreja como uma vergonha, até uma vergonha mesmo, tá? Pastores esconderem isso das pessoas, ao ponto de nem comentar, tá? Isso nem é comentado dentro da igreja. Muito poucos dos cristãos sabem que o sábado é o dia do Senhor. E até são capazes de interpolar, né? Dizendo que não, que o próximo dia, que é o domingo, é o dia do Senhor. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que isso não é verdade. Então Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, o que Ele fez? Santificou e abençoou o dia do Senhor. No Gênesis, Ele traz para a sua lei no Monte Horebe. Mas se a gente estudar aqui, capítulo por capítulo, no Gênesis capítulo 16, antes do povo chegar no Monte Horebe, antes do povo de Israel, na sua caminhada, chegar ao monte, aonde Deus ali falaria diretamente com todos, o que acontece? Antes de chegar a o maná, primeiro o povo precisaria se alimentar, o povo tinha sede, o povo precisava de beber água, e Deus vinha sustentando aquelas pessoas. Então Deus, antes de dar o maná, colocou uma cláusula, né, para que o povo obedecesse. Isso está em Êxodo capítulo 16. Vocês podem confirmar comigo. Então, antes de Deus descer o maná, manda para que Moisés orientasse o povo. Vai lá, Moisés, e orienta o povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então Deus manda que Moisés comunique, diga para eles que 6 dias eles colherão o pão, mas no sábado não terá pão caído do céu. Então, para que na sexta-feira o povo colhesse em dobro, porque no sábado Deus não trabalharia, né? Não haveria maná. Então se permitia na sexta-feira que colhesse em dobro, ao que não acontecia nos outros dias da semana. Por isso, o sábado sempre foi uma lei de Deus, um objeto de adoração ao Senhor. O sábado sempre foi aquilo que Deus colocou como regra de fé e jeito para todas as gentes, para que todos nós assim conseguíssemos entender o que se acontecia, tá? Então Jesus
Ao encontrar os fariseus, ao encontrar os homens daquela época, ele explica todas, né? Porque havia ali o quê? Uma grande desconcordância pelo povo, porque não havia interpretado as leis divinas, né? O sábado seria para benefício do homem, como é até hoje. Então, se o mundo hoje estivesse guardando o dia de sábado, como seria? Não haveria doenças, não haveria corrupção, não haveriam acidentes. Deus estaria com certeza caminhando com a gente aqui nessa terra. O sábado, antes de ser um mandamento de descanso, Êxodo capítulo 31, aqui na nossa Bíblia Sagrada, nesse livro aqui, no capítulo 31, diz Deus que ele é um mandamento, tá? E é um sinal, tá? Entre nós e Deus. Então percebam vocês, 3 coisas Deus faz. Ele pede para que a gente descanse, é um mandamento de descanso, é um mandamento separado, santificado, tá? Ou seja, um dia santificado, né? Separado. Também é um mandamento que contém a bênção de Deus. Agora imagine você, tá? No Novo Testamento, a Bíblia vem trazendo que era o costume de Jesus ir nas sinagogas aos sábados, tá? E no sábado ele também tem o costume de ir na tua casa te visitar, andar com você, porque é um dia que Deus tira para visitar a sua criação. Agora, se ele chega na tua casa e você está lá trabalhando, está nos teus afazeres, como seria esse tratamento? Como poderia você receber o Senhor? Então, gente, o dia do sábado, ele é um dia glorioso e santificado ao Senhor. Não podemos mudar isso. A palavra de Deus diz que Deus não muda, que Deus ele é o exemplo da nossa fé. Deus ele diz que ele não há nada que faça ele mudar. Deus ele é o complemento das nossas vidas, tá? Eu queria ler um pouquinho com vocês Mateus capítulo 12, onde Deus trata desse assunto, né? Jesus cura no sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles, tá? E encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs: qual de vocês será um homem que, tendo uma ovelha num sábado e esta cair no buraco, não fará todo o esforço para retirá-la? Tá? Então Jesus questiona os fariseus, tá? E termina dizendo: assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, tá? E Jesus diz assim: é lícito fazer o bem no sábado. Então, gente, o sábado é um dia de fazer o bem, é um dia de você ir passear com a tua família, é um dia de você ajudar alguém, é um dia de você ler a Bíblia para alguém, ensinar essa palavra, tá? Jesus não condenou o sábado, como muitos querem colocar, muitos pregadores e pastores, né? Como eu disse, tem asco com essa palavra, eles nem falam nisso, tem tanto medo de falar nesse nome, sábado, que chegam a negligenciar as suas igrejas, dizendo que Jesus aboliu o dia de sábado. Mas isso não é verdade, tá? Você não acredite nisso. A palavra de Deus, ela nunca foi abolida, e que dirá um mandamento santo, tá? Que Deus colocou para que a gente entendesse. Então dirigiu-se ao homem e disse: estenda a tua mão. E o homem estendeu a sua mão e ele foi curado. Tá? Então o dia de sábado é um dia lícito
de fazer o bem. Irmã Márcia, tem algum assunto aí pra gente ver? Tem alguém já na linha aí com a gente? Boa noite, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, aqueles que estão entrando ou já estão, né, nos assistindo, e aqueles que vão adentrar ainda, que Deus abençoe a cada um. A irmã Lúcia disse: a paz do Senhor, estamos assistindo, eu e a minha família. Que Deus te abençoe, irmã Lúcia. E a Elisete também disse boa noite, Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe também, Zete. É isso aí, por enquanto. Que a bênção de Deus esteja com você que está nos ouvindo hoje, está compreendendo as Escrituras, né? Então Jesus não aboliu o sábado. Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 12, e você pode acompanhar em casa lendo a tua Bíblia aqui, que o sábado, tá, é um dia lícito de fazer o bem. Jesus jamais diria que o sábado seria abolido, né? Olha o tanto de coisa que a gente tem que aprender aqui nesse capítulo 12. Deixa eu ver aqui, para que a gente entenda mais ainda. O Senhor do sábado. Tá? Então, naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereais em um dia de sábado, e seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comê-las. E assim chegou os fariseus, vieram e disseram: mas teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado. Mais uma vez, Jesus, pela palavra santa, explica para eles que era lícito, sim, comer espigas, matar a fome no dia de sábado, tá? E diz assim: não leste o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando estavam com fome, quando entraram na casa de Deus, e comeram dos pães da presença, tá? Aos quais a lei não lhes permitia comer, nem ele e nem os que estavam com ele, mas exclusivamente, tá, aos sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violentam o sábado e contudo são desculpados? Pois então eu vos afirmo que aqui está quem é maior que o templo. Tá? Então Jesus mostrou para os fariseus na época, para os pastores daquela época ali, quem era o maior, quem era o Senhor do sábado, tá? Mostrando para eles que Deus muitas vezes, pela necessidade, ele desculpa. Os fariseus trabalhavam no sábado, matando cordeiros, sacrificando ao Senhor, e não eram condenados. E assim Davi também, numa necessidade extrema com o seu exército, entrou na casa do Senhor, onde comeu os pães que era só permitido aos sacerdotes, e não foi culpado, não se achou culpa, Deus não condenou, não matou Davi nem o seu exército. Então Deus entende a necessidade e a clareza, tá? Hoje nós temos tantas necessidades nesse mundo. Um médico precisa trabalhar no sábado, a polícia precisa trabalhar. Nós temos vários serviços essenciais que há necessidade, né? Tá? Então os prontos-socorros estão aí porque uma pessoa pode ficar doente, tá? Muita gente não entende isso, tá? E colocam ali, não, mas para o judeu não precisaria trabalhar. Isso é para o judeu, mas não para Jesus, não para Deus, não para aqueles que entendem a palavra do Senhor e que buscam compreender. Então, quando Jesus estava ali com aquelas pessoas, ele revelou o real sentido da sua palavra, tá? Para que a gente entenda isso, hoje, como eu falei para vocês, por parte principalmente da igreja e de nossos pregadores hoje, pastores, pessoas que dão aulas, tá? Vocês percebem que há uma introdução até terrível nisso aqui, porque eles nem tocam nesse assunto, tá? Não tocam, não se fala em sábado na igreja, tá? Na igreja se fala-se no domingo, o domingo da bênção,
O domingo do que mais aí, irmã Márcia? O domingo da família, o domingo como dia do Senhor, tá? Só, gente, isso não é uma verdade, isso não é, isso aí não tem. A gente precisa entender que muitas vezes o inimigo de Deus prega o contrário, tá? E eu quero fazer um programa aqui na semana que vem só sobre o domingo, especificando da onde veio o domingo, como se originou. Mas hoje eu quero falar dessa bênção de Deus que é o dia de sábado. Tá? E se você não acredita em mim, procure respirar no dia de sábado, procure sentir no dia de sábado, tá? O que Deus vai fazer na tua vida. Quer falar algumas palavras aí, irmã Márcia? Você quer ajudar as pessoas a compreender? Só colocando aqui que muitos dizem que o sábado, né, que se guarda o domingo, que o sábado não é o 7º dia, mas sim o domingo. Mas eu queria fazer tipo uma pergunta e dando a resposta junto, né? Se Deus tirou o sábado nas 2 tábuas dos mandamentos, né? Tá escrito assim, a primeira dizendo assim, não adorar, adorar somente Deus, né? Porque Ele é o único. Não fazer imagem de escultura, o segundo. O terceiro, não falar o nome de Deus em vão. E o quarto, guardar o sábado. Por que que muitas pessoas dizem que o sábado, né, foi abolido? E aonde que estão essas tábuas dos 10 mandamentos, né? A primeira se refere a Deus, a intimidade, ao relacionamento com Deus, e a segunda ao nosso próximo. Se está na Arca da Aliança, como é que ela pode ser abolida? E eu quero colocar assim, que muitos falam que não, que o sábado foi abolido, que hoje se guarda o domingo. Muitos evangélicos falam que o sábado virou o domingo, que eles guardam o domingo porque é o sábado, e o domingo porque Jesus ressuscitou, né, no primeiro dia da semana. Então eles guardam o domingo em vez do sábado. O irmão Aldo poderia responder isso? É como eu disse, falta compreensão por parte das pessoas que alegam isso, porque a Bíblia não ensina isso, tá? A gente tem que orar muito pelos nossos pastores, pelos nossos pregadores, tá? Para que se estude isso. Você percebe que nas igrejas hoje muito pouco se fala desse assunto. Boa parte da Bíblia ela é rasgada ou é tirada fora. Por quê? Porque ninguém lê esse assunto. Esse assunto aqui é um trauma dentro da igreja, tá? O que eu digo hoje, o que há nesse meio todo, é uma cegueira espiritual que não permite, tá? Por causa do coração duro de alguns homens, tá? Que a palavra seja levada a sério, tá? Nós pelo menos teríamos que se dar o desplante de discutir essa palavra, né, como a irmã Márcia está colocando aqui, tá? Porque há muitas perguntas. Quando se leva esse assunto à tona, há muitas dúvidas e o povo se levanta porque entende que isso é a palavra de Deus. Agora eu pergunto para você, há alguém mais coerente que Deus? Tá? Se Deus colocou, se Deus escreveu, já bastaria para nós. Mas se levanta dúvidas. Hoje muitos pregadores não, porque não é isso, não é aquilo, mas não tem nem explicação, não tem como explicar. Ou muitos deles sabem que isso é verdade, mas preferem manter o domingo como dia santo, como dia do Senhor, por causa de suas igrejas, tá? A igreja hoje, tanto católica como cristã, como pentecostal, evangélicas, todas elas têm uma ênfase no domingo, tá? Porque elas abrem todos no domingo e o povo comparece ali naquele dia. Então eles não têm tendência a explicar esse mandamento ou mudar, a levar o povo a entender que precisa de uma mudança para esse livro, para a Bíblia.
para uma compreensão exata, porque senão vamos nos achar em pecado contra Deus. Tá? E hoje eu estou falando com você que está me escutando, você não precisa acreditar em mim, e a palavra até condena você se acreditar, porque ela diz assim: maldito do homem que confia no homem. Mas você tem que acreditar nesse livro, no que está aqui, ó. Bendito é o homem que confia no Senhor e guarda na sua palavra, tá? Então temei a Deus, guarde os seus mandamentos, tá? Guarde as suas leis, porque isso está escrito, está explícito. Olha quantos versículos. Eu vou ler mais um aqui para você, para te ajudar a compreender um pouquinho, tá? Ó, Jesus Cristo, ó, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana que nós chamamos de domingo hoje, né? Logo ao raiar do dia, bem no começo, tá? As mulheres levaram aos sepulcros especiarias e aromas, tá? Aromáticos que haviam preparado, tá? E encontraram a pedra removida. O que está acontecendo aqui? Isso está lá em Lucas. Lucas 23, 54. Ó. Então, retiraram-se para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Tá? Lucas 23, 54. Tá? Vocês podem... Tá? Então, o que está acontecendo aqui? A morte de Jesus, o enterro de Jesus, o velório de Jesus, que não aconteceu. Tá? Ó, então as mulheres, ó, que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, acompanharam José, contemplando até o túmulo, e vieram com o corpo de Jesus e foram colocados em esse local. Em seguida foram para casa, prepararam perfumes, bálsamos, e no sábado descansaram, em obediência ao mandamento. Agora eu pergunto para vocês, se não fosse para obedecer o mandamento do sábado, Jesus não teria falado para essas mulheres aqui? Ou essas mulheres estavam enganadas, contrariando a palavra de Jesus? Porque vocês pensem na cabeça de vocês, olha, eu vou levantar uma hipótese aqui, até vocês podem cobrar aí nas suas igrejas. Eu sei que muitos que estão me ouvindo aí são de alguma igreja ou frequentam alguma igreja, cobre do seu pastor. Por que as mulheres foram aqui? Ó, estou lendo Lucas 26, vou colocar aqui para vocês de novo, ó. Imagens, tá? Lucas 26, quer dizer, 23, 54 e 56. Então as mulheres se retiraram, ó, prepararam aromas e bálsamos. Para que elas tinham preparado esses aromas e bálsamos aqui? Para lavar o corpo de Jesus. Tá? A gente sabe que hoje, quando uma pessoa morre, há uma necessidade de limpar o corpo. A pessoa não vai do jeito que está, com aquele sangue, com aquela coisa. E Jesus tinha sido muito chicoteado, muito judiado, foi pregado na cruz, o sangue então escorria sobre ele. Havia uma necessidade de lavar o corpo, limpar, né? Para que ele não fosse imundo para a tumba. Tá? Então o texto é bem claro, dizendo assim, ó, tá? Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Que mandamento era esse? É o mandamento lá do Antigo Testamento, quando Deus falou lá em Horebe, né? Em Êxodo 20, lá no 20, versículo 8, guarda o dia do sábado para o santificar. Essas mulheres ali estavam em obediência àquele mandamento. Agora pensem vocês, se esse mandamento fosse um mandamento abolido, tá? Como muitos dizem, Jesus não teria falado, ó, vocês não precisam mais guardar o sábado, tá? Isso não vale mais, hoje vocês podem guardar qualquer dia, tá? As mulheres teriam lavado o corpo de Jesus, teriam feito tudo aquela purificação, mas não, elas, como está escrito lá, elas foram para casa e descansaram segundo o mandamento. Então, gente, eu levo vocês a uma reflexão. Vocês leiam esse livro, leiam a Bíblia, para que quando Jesus voltar, quando você estiver na frente de Deus,
vocês não sejam pego, tá, em pecado. Seja vigilante. O que é vigilante? Busque na palavra o verdadeiro e real sentido da verdade da palavra de Deus. Será que estamos vivendo a palavra de Deus hoje como crente? Eu pergunto para vocês. Tá? Como eu disse, vocês não acreditem em mim, mas acreditem no que está escrito na Bíblia. Leve em consideração. Por que Jesus não teve um velório? Tá? Por que as mulheres não limparam o corpo? Segundo Lucas 23, 54 e 55 e 56 aqui da Bíblia Sagrada. Elas não puderam lavar o corpo, não puderam dar um enterro decente a Jesus, porque era sábado, elas tinham que obedecer o mandamento. Tá? E a Bíblia vem trazendo isso, né? Era dia da preparação, era sexta-feira. Tá? Por isso aquela urgência ali também, se vocês lerem um pouco antes ali, o sepultamento de Cristo, a morte dele na cruz. Por que Jesus foi enfiado aquela lança aqui no peito dele, escorreu aquela água? Era só porque os judeus ali queriam brincar com ele? Não. Eles queriam ver se ele estava realmente morto. Porque havia uma pressa. Iria começar o sábado e para os judeus na Galileia ninguém poderia ficar no sábado, e Jesus era judeu, ele tinha que ser tirado da cruz. E assim quebraram também as pernas dos dois ladrões ali, porque tinham pressa que eles morressem. Se fosse qualquer um outro dia da semana, eles poderiam ficar ali 3, 4 dias agonizando até morrer, que não teria problema nenhum. Tá? E outra coisa que vocês devem perceber ao ler esse versículo, porque ele tem uma parte espiritual. Deus, quando cria todas as coisas, lá em Gênesis 2, tá? E ele termina no 6º dia, ele para no dia do sábado e descansa. Vê que tudo que ele criou é bom, é bonito, tá? E vê uma necessidade de um descanso. Nossa, trabalhei tanto, agora eu vou descansar, apreciar o que eu fiz. Porque senão a vida não tem valor. Se você trabalhar tanto e não apreciar o que a vida tem de melhor, que graça vai ter? Você foi feito só para trabalhar, então veja como Deus, na sua sabedoria, já imaginou tudo. Tá? Então ele santifica, separa como uma lei eterna. Ao contrário do que muitos pensam. Agora Jesus prega o seu evangelho, ensina tudo o que ele precisa ensinar aos seus discípulos, aquelas pessoas daquela época, Novo Testamento, por 3 anos e meio. Tá? E termina numa sexta-feira, onde ele iria morrer, e descansa no sábado. Veja a coincidência entre um e outro. Então, na criação, Deus cria e descansa. Tá? Na salvação, Jesus prega o evangelho, salva e descansa. Em que dia? No dia do sábado. Então Jesus descansou no dia de sábado. Morreu na sexta-feira, sim, mas no sábado ele descansou da obra que vinha fazendo, da obra da salvação do ser humano. Então, gente, se vocês querem viver com Deus, vocês querem realmente ser chamados filhos de Deus, comece a ler esse livro. Comece a buscar na Bíblia a sabedoria, a perfeição. Porque senão vamos se achar combatendo contra Deus. Será que não estamos combatendo Deus? Será que não estamos guerreando com Deus? Olha no Antigo Testamento que ele chama o povo de dura serviço, povo desobediente, povo que não aceita as minhas leis. E será que hoje nós, cristãos do Novo Testamento, estamos obedecendo? Então eu peço para você, leia a Bíblia, nunca se afaste desse livro, busque interpretação, busque, porque Deus vai te mostrar, está tudo escrito aqui. O problema hoje, como eu disse, é uma cegueira espiritual. Nós estamos cegos que não conseguimos enxergar. Por mais que esteja escrito, hoje coloquemos a nossa vida na mão de homens. Tá? E hoje a gente está vivendo ali sobre domínio de homens, de pastores, de ensinadores, que acham que sabem alguma coisa, mas não sabem nada da palavra de Deus. Tá? E essas pessoas podem estar combatendo a Deus. Então você, antes de acreditar em alguém,
Como eu disse, maldito do homem que confia no homem, a palavra ensina aqui, né? A gente tem que buscar a verdade na palavra de Deus. Será que Deus falou? Será que é isso o sentido? Ah? Será que Jesus, muitos dizem ali que logo após a cruz iria abolir o sábado? Será que seria isso? Por que ele diz aqui na Bíblia que ele é o Senhor do sábado? Se logo após a morte dele, ele seria Senhor de um dia abolido? Não faz sentido, né? Ou faz sentido para você? Faz sentido as mulheres terem ido para casa obedecendo ao mandamento que Deus tinha dado lá, que guardasse o sábado e não lavaram o corpo de Jesus? Vieram só no primeiro dia da semana com os aromas e incensos para lavar o corpo? É claro que não foi preciso, o corpo de Jesus não estava mais ali, né? Ele já havia ressuscitado, mas havia o ato ali que elas, na imaginação delas, fazendo. Por que elas iriam fazer isso? Pense na tua mente, na tua cabeça, por que seria isso? Será que Jesus não avisou para elas? Será que Jesus não pregou sobre o sábado? Olha a quantidade de versículo. Irmã Márcia? Só colocando aqui que na Bíblia, às vezes a gente passa por batido, que nem o irmão anda falando, que é uma cegueira. Eu, na verdade, cresci dentro de uma igreja, né? E li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mas o sábado eu nunca tinha visto. E hoje eu entendo, hoje eu lendo a Bíblia, Deus abriu meus olhos, que eu estava naquela cegueira lá do Evangelho de João, no capítulo 10 e o versículo 36. Se não me engano é 10 ou 9:36. Acho que é 9:36. Onde que Deus dá a visão ao cego. E daí os fariseus perguntaram assim, mas se nós estamos cegos? Aí Jesus fala, se vocês conhecem a verdade e estão fazendo errado, vocês estão cegos. E a gente vem num costume, né, de hierarquia que a gente não observa que está na Bíblia. Tem 250 vezes mencionado o sábado na Bíblia, né, 215 vezes, e 104 versículos mencionando o sábado. Então, e domingo tem só nos Evangelhos de Mateus, Lucas e... Não tem domingo na Bíblia. Não, é o primeiro dia, né, da semana falando sobre alguns assuntos específicos ali, mas nunca em Marta santidade, Maria, né? E assim, a gente nunca para ler, entender. E até uma pessoa falou assim, mas o sábado é fácil de guardar. Não, o sábado não é fácil. Muitas pessoas acham que é fácil, né, a gente guardar o sábado. Não, o sábado é um dia específico. Primeiro, você tem que entender a respeito do sábado, porque é o dia do Senhor, Ele nos deu de presente. Outro, você tem que desejar no teu coração e dali começar a praticar. Não é tão fácil como muitos sabe que acham que, né, é fácil. Passa por luta. Mas todo que você vai fazer para Deus, você sempre tem uma luta, uma perseguição. Mas Deus, Ele vai trabalhando. E é isso aí que eu queria passar. Só colocando aqui, passando as mensagens aqui. O Valdir, a Marlene Pereira diz: a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, que Deus te abençoe, irmã Marlene. O Valdir, que é nosso vizinho, disse amém. Amém, Valdir. E o Claudionei Estevão disse amém. Amém, Estevão, o Claudionei, que Deus te abençoe também. Bem, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado porque vocês estão participando aqui com a gente, né? Programa Luz, programa Aprendendo com Deus, tá? O objetivo nosso aqui é só abrir os teus olhos, a te ajudar a compreender a verdade da palavra de Deus. Será que estamos vivendo o evangelho verdadeiro? Você já pensou nisso?
Será que estamos vivendo a vontade da palavra de Deus? A gente aqui nos nossos estudos aqui, muita gente fica, mas eu nunca vi isso, mas eu não compreendo isso. Claro, porque a gente não estuda, a gente não tem o costume de ler. Então quando você começa a ler a Bíblia, você descobre aquela verdade que Jesus um dia falou lá, né? E descobrireis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido, tá? O real sentido da palavra de Deus. O sábado faz parte dos 10 mandamentos, é uma aliança perpétua, imutável, porque Deus não muda, tá? Deus nunca mudou a sua palavra, tá? Tudo aquilo que foi colocado lá no começo do mundo continua sendo as mesmas coisas, tá? Quando Deus diz que a mulher teria filhos com dores de parto, isso prevalece até hoje. Quando Deus diz que o homem do suor do teu rosto ganharia o seu pão, e a gente tem que levantar todos os dias, durante 6 dias na semana, para trabalhar, para cultivar o nosso pão, isso nunca mudou, tá? É a mesma água, talvez um pouco impura hoje, né? Mas a água é a mesma. Tudo que Deus criou, o mesmo sol, hoje um pouco mais quente, por causa do pecado do ser humano, e o sábado está aí entre nós. O melhor dia da semana, tá? Um dia para lazer, um dia para você passear, um dia para você meditar em Deus, um dia que Deus vem te visitar. Então abra o teu coração, veja se é preciso tanto na tua vida, porque muitos vão dizer assim, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar. Isso é óbvio, você tem que buscar, mas não no sábado, tá? Porque um dia Deus separou, Ele já te deu 6 dias para você trabalhar. Ache uma maneira, trabalhe um pouco mais durante a semana, fale com seus patrões, dá jeito para isso. Um empregado bom, ele é sempre bem visto, ainda mais nos dias de hoje, né, que não temos pessoas boas para trabalhar. Tá? Converse com o teu patrão, peça para ele aumentar 1 hora a mais no teu, mas diga para ele que você entendeu. Pregue para ele no teu serviço que isso é de Deus, que ele também tem que respeitar. Que ele deixe que os seus funcionários vão para casa no sábado. Não importa, tá? Ele não vai ficar mais rico e nem mais pobre, mas vai receber a bênção de Deus, que é o mais importante. Então, quando a gente enxerga Deus, quando a gente verdadeiramente tem Deus dentro de nós, o amor prevalece. E como diz Deus, o sábado é o sinal entre nós e Ele, mas é um sinal de amor, de obediência. Então, se você ama a Deus, você obedece. Tá? Na Bíblia, tudo é uma questão de adoração. Se você adora a Deus, você obedece os seus mandamentos. Não só o sábado, né, mas como complemento toda a lei. Você não adultera, você não rouba, você não mata. Tá? Gente, muito obrigado. A gente vai ficar por aqui hoje. Tá? Um programa mais curto, mas mais sério, mais abrangente, onde podemos entender, né, que a verdade é uma. É um claro, assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e que essa palavra seja vida, para que você nunca fique doente, você nunca passe necessidade, você tenha sempre Deus na tua casa, no teu coração e na tua mente. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, em nome do Senhor. Irmã Márcia? Só quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né? A Tânia Fagundes, que é lá de Campos Novos, também começou agora a nos assistir. O João Cunha, que é o alemão, também está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos e fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até segunda-feira que vem. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê graça, que a bênção de Deus esteja sobre a nossa casa. Senhor, ponha teus anjos para que Ele nos guarde. Não deixa que a gente caia em tentação, Senhor. E que a tua palavra seja a vida daqui para frente,
seja a luz do nosso corpo, para que a gente tenha um corpo limpo, para que o Teu Espírito venha morar dentro da gente. Sabemos que o Senhor quer morar dentro de nós, Senhor, mas precisamos aprender a limpar o nosso corpo, a limpar do pecado, dos erros e dos enganos que cometemos nessa vida. Que isso seja feito em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.